Tenho aqui o prazer e a honra de estar conversando com a Lilian Bertin, que poxa, muito bacana a sua história, viu, Lilian? Fiquei muito contente em conversar com uma pessoa assim com tanta experiência. Para mim é uma grande honra estar falando com vocês. Eu acredito que o segmento de vocês é um sonho de consumo na cabeça de qualquer pessoa em nível mundial. Quem nunca sonhou em ter uma joia, em completar um momento especial aí com uma joia? Então, eu acho que vocês são responsáveis aí pelo sonho de muitas pessoas. É um segmento, sem dúvida, uma fatia de mercado muito, muito importante. E eu estou muito feliz de poder participar aqui dessa entrevista. Bom, sobre empresas familiares, eu acho que a gente tem uma bagagem aí, pelo menos na minha vida profissional, de 30 anos convivendo com família, entre trabalho e casa, né? Mas a nossa família está há 64 anos no comércio da cidade. Então, nós já estamos na terceira geração. Né? Os meus filhos, que agora são gestores da empresa, eles já estão na terceira geração da família. Não é, obviamente, o mesmo CNPJ, mas é o mesmo segmento que vem, né, perdurando aí por mais de 50 anos, né, 64 anos especificamente esse ano. Então, assim, para mim, compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês é sempre muito gratificante. Só tenho que agradecer a oportunidade. Ah, que bacana, Lilian. E assim, se você puder primeiro contar um pouquinho da história, né, do negócio de vocês em Sorocaba, né, contar como começou Isso. tudo, o segmento, explicar um pouquinho mais para a gente, né, acho que seria legal. O meu sogro, José Bertin, ele começou a vender bebidas com uma charrete em 1956. Ele tinha literalmente uma carteira de motorista de charrete na época. A gente mantém essa carteira até hoje, lá no cantinho especial a ele. E o meu marido foi o único da família que se interessou pelo segmento. Então, na família do meu marido, eles são 5 irmãos, uma é médica, o outro é funcionário público, cada um foi para uma área e meu marido foi o único que se interessou. Eu trabalho desde os 17 anos de idade, eu fiz desenho de arquitetura e meu primeiro interesse era cursar a faculdade de engenharia. E foi lá que eu comecei a namorar o meu marido, né? Nós já nos conhecíamos assim desde criança, mas nunca fomos amigos. E como eu já trabalhava numa construtora e eu fazia toda a parte financeira e administrativa dessa construtora, eu tinha uma bagagem administrativa muito grande. Então, nós nos casamos em 1988 e quando nasceu o meu primeiro filho, que foi em 89, eu resolvi que eu ia me dedicar a ser mãe. Só que imagine uma pessoa que trabalha desde 17 anos ficar em casa. No quarto mês eu já não aguentava mais, né? E foi aí que eu comecei a ir na empresa e eu comecei a ver aquela empresa toda bagunçada, porque eu era administrativa, então era aquela empresa gerida só por pai, filho, tio, e aquela bagunça, não tinha funcionário registrado. Eu falava, gente, como que pode vocês trabalharem nisso aqui, né? Então eu comecei a colocar ordem nas coisas e tinha dia que meu sogro queria me matar. Ele falava assim, você vai fazer eu falir desse jeito, né? Aquela coisa de italiano. Então foi aí que eu falei para o Paulo, olha, eu acho melhor, como eu tenho bagagem, a gente abrir a nossa própria empresa, né? Então nós tomamos a decisão de abrir a nossa própria empresa e usar a mesma estrutura. Então, o meu sogro tinha um barracão, que era uma distribuição de bebida já na época, que inclusive eu fui responsável por fazer o primeiro pré-moldado dessa empresa, porque era uma bagunça o estoque. E daí a gente abriu a empresa na frente. Então, o meu sogro tinha um barracão na frente, a gente alugava e nós começamos a colocar alimentos. Tudo que meu sogro não tinha, a gente começou a complementar. Usava os mesmos representantes comerciais, a mesma estrutura, só que os produtos e o faturamento saiu de locais diferentes para os mesmos clientes. E isso foi por alguns anos, até que meu sogro resolveu parar. Ele já estava cansado, queria descansar, estava com problema de saúde. E a gente foi comprando gradativamente o que interessava para a gente. E, obviamente, né, pegamos aquela carteira de clientes que já estava lá há muitos anos em andamento. Então,
Isso realmente foi um diferencial para nós. Mas, para você ter uma ideia, a gente abriu a nossa primeira empresa em pleno plano Collor. Ou seja, né, de crise eu entendo. Porque nós abrimos a empresa em 1990, foi em novembro de 90, e tinha acabado de acontecer toda aquela loucura que pegou os brasileiros de surpresa, e a gente teve já que se reinventar naquele ano. Então, eu digo assim, que já foi um golpe, tipo, ou vai ou racha, né? E graças a Deus a gente teve a alegria de superar aquele momento. E depois, nesses 30 anos, a gente pivotou várias vezes, eu digo assim, né? Nós pegamos um histórico de distribuição de bebidas, foi assim por mais de 10 anos. E há uns 15 anos atrás, eu resolvi entrar na área de B2C. Ou seja, nós saímos do B2B e resolvemos atender o consumidor final. Foi aí que a gente iniciou nossa primeira loja, que elas chamam Maison Bertin, que foi uma loja que tinha um segmento bem nichado, que era a parte de vinhos, porque na distribuição a gente atendia alimentos e bebidas quentes, vamos dizer assim. Nós sempre fomos muito fortes em bebidas quentes, que chama assim, para quem não sabe o que significa, seria whisky, vodka, destilados em geral, vinhos. E nós nunca quisemos uma bandeira. No caso, bandeira é quando você tem, por exemplo, uma Brahma, uma Antártica, essa parte de cervejas, né? A gente sempre optou por ser independente e numa das crises isso fez muita diferença para a gente, porque começaram a quebrar vários distribuidores de cervejas, foi um atrás do outro, assim, né? Porque as grandes bandeiras, ao mesmo tempo, elas te dão algum norte, mas elas te cobram e tem, assim, os distribuidores, muitas vezes, na mão, né? Então, eu acho que esse foi um grande diferencial para a gente, aí ter essa independência de decidir o que a gente gostaria de fazer. Poxa, que legal, né? Muito bacana aí. E assim, você falou de crise, né? Falou que vocês entendem bem desse lado de crise, e pelo que eu li sobre vocês, realmente, né? Mesmo em meio à pandemia, aí vocês estão num desafio de inauguração de lojas, né? Vocês inauguraram mais 2 lojas novas. Conta pra gente o segredo, nosso segmento precisa desse segredo que vocês têm aí guardado, as 7 chaves aí, pra gente aprender um pouquinho o que a gente pode usar, né, em meio a essa pandemia, essa crise que o Brasil vive, né, o mundo, né? Eu penso que eu nunca tive medo de recomeçar. E a gente sempre se coloca pronto para o que pode vir de pior, né? Então, quando eu abri a loja, a primeira loja, eu lembro que as pessoas falavam, nossa, mas vocês estão atacadistas, vão entrar no meio no ramo de consumidor final, é outro mundo. E eu falava, que bom, que eu vou aprender outra coisa. Só voltando um pouquinho, em 2016, eu fui conhecer o marketing digital. Por conhecer o marketing digital, abriram-se outras portas para a gente. Então, agora, na pandemia, aconteceu algo parecido. Eu tinha uma loja no Iguatemi, no shopping aqui da cidade, né, que é uma bandeira forte, o Shopping Iguatemi, e era uma loja de mercado de luxo, e a gente entendeu que não seria, devido ao shopping fechar, tal, não seria viável, né, a gente continuar nesse segmento. E a gente já estava negociando há algum tempo algumas coisas, não estava dando certo, então eu simplesmente resolvi cortar na própria carne. Vamos fechar esta loja, vamos fechar essa unidade, vamos concentrar nossos esforços nas lojas que estão tendo possibilidade de venda, porque como o nosso KINAI é de distribuição, de águas, de alimentos, de bebidas, de produtos de limpeza, nós entendemos que tinha que achar uma alternativa de continuar vendendo. Você imagina, o atacado atende 50 cidades da região aqui, bares, lanchonetes, casas noturnas e mercados. O que sobrou na nossa mão? Só mercado. Né? Então, 70% do faturamento a gente sabia que, né, não ia ter. Só que a estrutura é a mesma, todo mundo passou por isso, né?
E foi um choque. Então, assim, logo lá no meio, acho que de 15 de março, a gente fez uma reunião, a gente viu todos os pontos que a gente tinha que cuidar, já verticalizamos, já separamos o joio do trigo, já demitimos quem realmente não serviria, mas mantivemos toda a equipe que seria possível em home office. Então, a gente já verticalizou de cara. E daí a gente percebeu qual seria a saída. A saída é a gente focar em distribuição de água, que nós somos muito fortes, produto de limpeza, que a gente tem uma gama grande, álcool inclusive, e a gente não imaginava que os nossos 20/80 se transformariam em 80/20, porque daí a gente passou a vender muito disso, né? Muito. Inclusive, abrir para novas possibilidades. E os mercados, como os supermercados estavam vendendo muito, ao mesmo tempo que eles puxavam água e tudo mais, eles puxavam o resto. Então, os caminhões continuaram. E a gente sentiu que tinha um ponto cego na nossa empresa, porque quando está tudo bem, a gente não olha para os pontos cegos. É o famoso tá ruim, mas tá bom, né? Então, assim, tá vendendo, tá indo, você não se preocupa onde você pode ampliar, onde você pode cuidar. E a gente percebeu que a falta de um delivery, a gente estava deixando dinheiro na mesa. E a gente, quando nós começamos a trabalhar esse delivery bem antes de todo mundo, quando a gente entendeu que a pegada era essa, porque a gente já tinha caminhões na rua, por que não fazer o delivery com os próprios caminhões que iam passar ali pela, né? Que estavam ociosos, os motoristas estavam parados, e a gente começou esse trabalho, e a demanda começou a aumentar. E daí, aquela loja que a gente resolveu encerrar no Iguatemi, a gente conseguiu uma nova proposta e nós fizemos um novo modelo de negócio de loja do atacado, com esse tipo de produtos dentro do Shopping Iguatemi, o que possibilitou também das pessoas de dentro do shopping começarem a consumir na nossa loja, que antes a gente não tinha essa demanda, as pessoas tinham medo de entrar na nossa loja, achando que era caro. E quando virou uma loja do atacado, com água vendendo a 54 centavos, então até os lojistas começaram a descer para consumir na loja. Então a gente ganhou uma demanda que não tinha antes, né? Uma demanda interna, vamos dizer assim. E nós já estávamos com um projeto de expansão, tinha uma loja para ser inaugurada em abril, obviamente a gente segurou por causa estava tudo no vermelho aqui, né, a questão da pandemia, do Covid, estava lá no alerta vermelho. Assim que deu o alerta amarelo, a gente abriu a loja, que foi agora junho, e graças a Deus ela também já está tendo uma boa aceitação, mas porque a gente mudou o modelo de negócio, nós tiramos toda a gordura do nosso negócio e a gente começou a atender no volume, né? E isso deu, assim, uma resposta para a gente muito positiva de que, por incrível que pareça, a classe que mais está consumindo é a classe CDE, né? É a classe que vem com o dinheirinho, é a classe que está disposta eles precisam se manter, né? Então eles estão focando no consumo diário, e isso para a gente fez um grande sentido. Obviamente, agora todos os produtos da loja de artigo de luxo, que eram artigos de decoração e tudo mais, a gente está fazendo uma reestruturação para começar a vender pela internet, mas eu não vou mais precisar de um espaço físico para isso, né? E nem pagar um valor de shopping para isso. Ou seja, a gente cortou na própria carne, não tivemos medo de ousar e felizmente deu certo, né? Mas eu vou dizer que vocês que são empresários sabem do que eu estou dizendo, não é fácil tomar essas decisões. Não é fácil, né? Ainda mais se você ficar apegado a coisas assim, essa é minha loja que eu montei com tanto carinho, isso aqui você tem que saber que você tem que se moldar, né? Eu acho que isso é o principal, né? No momento de crise, como você falou, ser rápido, não ficar deixando escoar dinheiro, perder dinheiro num local que não está sendo legal e saber mudar, né? Eu acho que isso é o principal, né, Lilian? É muito bacana. E eu acho assim, no nosso segmento, a gente passa pelo mesmo. Assim, o nosso segmento, com a pandemia, eu vejo que tem uma oportunidade de crescimento no digital.
sabe? O nosso segmento, ele, como você falou, você consegue fotos bonitas de produto, encantar o cliente com foto, e a gente, acho que se tem um momento para crescer o digital no nosso segmento é agora, né? Então, acho que Isso. fica aí uma dica para todo o nosso setor, seja lojista, seja fabricante, seja quem está entrando, né? Um designer novo, alguém que está entrando no segmento, é o momento para o digital mesmo, né? Eu sou suspeita para falar do digital, porque eu sou a louca do digital da família, né? Então, assim, pra você ter uma ideia, eu já fui para o Vale do Silício atrás de novidades, eu fui fazer curso em San Diego sobre tráfego e conversão, eu atuo no... Então, em 2016, quando eu cheguei dos Estados Unidos, que eu fui falar para minha família, nós vamos entrar no marketing digital, o pessoal achavam que eu era louca, né? É sempre assim, né? Tem que ter um lunático na família. E daí eu cheguei e falei para o meu filho, Rodrigo, você fala muito bem sobre vinhos, você vai começar a dar curso de vinhos pela internet. Mãe, você tá louca, eu detesto câmera, eu detesto isso aqui. Eu falei, mas você não tem vontade de democratizar o consumo de vinho? Tenho. Essa não é o seu sonho? Então você vai gravar curso de vinho. E a gente criou o primeiro curso de vinhos online pela internet. Então, assim, hoje ele nem faz mais isso, mas ele chegou a ter quase mais de 3.000 alunos em um segmento que os enófilos e os enólogos, eles falavam assim, gente, que vocês estão doidos, como dar curso de vinho, como que você vai provar? E foi possível. Hoje já tem um monte de gente fazendo, mas olha só como a gente tem que pensar, a gente tem que agir no local, mas a gente tem que pensar no global. Quando o Rodrigo começou a fazer sucesso na internet, ele chamou a atenção de um monte de produtores internacionais de vinhos, que começaram a entrar em contato com o Rodrigo, porque o que os produtores de vinho querem? Eles querem que democratize o consumo de vinho. Não interessa para ele meia dúzia de pessoas tomando vinho e comprando meia dúzia de garrafas. Eles querem 60.000 pessoas tomando vinho e comprando 60.000 garrafas. Quem que não quer isso, tá certo? Como o Rodrigo falava de vinho de uma forma democrática, ensinava a tomar vinho na praia, espumante na praia, harmonizar vinho com pastel de feira, ele começou a ganhar o respeito de muita gente que sequer imaginava consumir vinho um dia, porque achava que vinho era para poucos. Então, eu acho que eu estou contando essa história porque eu acho que tem a ver com o segmento de vocês. Joias, infelizmente, criou-se um estigma de que joia é para poucos, certo? Que é uma classe XYZ que consome joias. A partir do momento que vocês democratizarem um pouco isso, humanizarem isso, o ticket vai aumentar. Com a gente aconteceu isso. Por quê? Quando esses produtores descobriram o Rodrigo, começaram a procurar o Rodrigo. E hoje a gente tem no nosso portfólio mais ou menos 120 marcas de vinhos que elas são exclusivas de um grupo, né, do qual nós fazemos parte, que são 12 ou 15 empresas no Brasil, e que existe um importador que traz diretamente para a gente tem um preço muito mais competitivo. Mas isso tudo aconteceu porque o Rodrigo chamou atenção na internet, né? Então, o que eu falo da internet é o seguinte, às vezes não é o que você está vendendo, mas é aquilo que você não consegue mensurar, né? É o impacto que você causa positivo de forma de atrair negócios para o seu segmento. Agora a gente acabou de lançar também, um pessoal acabou de lançar um grupo de distribuidores, eles contrataram lá uma marca própria de whisky. Ou seja, contrataram uma empresa para fabricar o uísque e é uma marca que só está em 3, 4 distribuidores, né? Então, isso vai gerando negócios diferentes e vai trazendo novas oportunidades que, normalmente, quando você está dentro da sua sala ou dentro do seu negócio, você não percebe. E eu gosto de interagir com muitos segmentos diferentes, porque você pode trazer ideias de outros segmentos, como vocês estão fazendo agora, e ver o que isso, de repente, pode encaixar no meu negócio. Como que eu posso quebrar... Eu brinco, às vezes, com os meus mentorados, né? Eu falo assim, vamos quebrar a barreira da porta da esperança?
você é jovem ainda, talvez você não lembre da Porta da Esperança do Silvio Santos, mas tem empresário que ainda acha que o comércio é uma porta da esperança, que você abre e fica esperando o cliente chegar. Não é mais assim, né? E eu estive lá em San Diego participando de uma aula de empreendedorismo dentro da Universidade de San Diego, na Califórnia, e eles dizem assim, né, que os três P's das empresas de sucesso. Então, um deles eu falei para vocês agora, você age no local, mas pensa no global. Qual que é o impacto do seu negócio no planeta? Não fosse isso, a gente não estaria hoje falando aqui, né? Porque um dia o Steve Jobs resolveu, dentro de uma garagem, fazer algo, né? E de repente, isso pulverizou no planeta todo, no mundo todo. Então, a questão do planeta. E segundo, o lucro, que o profit que eles chamam, né? Você tem que ter lucro, que é a saúde de todas as empresas, de todos os comércios, acaba sendo lucro, obviamente. E por fim, que a gente vê que o marketing 4.0 está focando muito nisso, são pessoas. Não é mais o que eu quero vender, mas é o que o meu público está consumindo. E por incrível que pareça, quando eu lembrei dessa premissa e que eu coloquei isso na mesa, porque eu não faço mais parte internamente da empresa, eu sou apenas uma conselheira. Agora eu só me dedico às minhas mentorias, palestras, a minha parte online. Então, quando eu coloquei isso na mesa no dia da reunião do conselho, eu falei, gente, o que os nossos clientes estão consumindo? O que eles estão pedindo? Não é mais se você quer vender caixa, se você quer, o que é melhor para você, o que é melhor para o nosso cliente. E quando a gente entendeu isso e a gente conseguiu pivotar, foi maravilhoso, porque a gente foi oferecer o que eles precisavam. E daí dá aquele casamento, dá aquela liga perfeita e fica todo mundo feliz, né? Ah, muito legal, Lilian, poxa. E assim, voltando, como é nosso ramo, como eu falei, é um ramo muito familiar, né? E a gente tem, dentro do nosso segmento, tem empresas que passam, que estão na segunda geração, tem empresas como a sua aí na terceira geração. O que você tem, assim, de experiência para nos falar um pouquinho sobre a empresa familiar, sobre esse lado de sucessão, sobre o que você enxerga que foi, assim, um segredo de sucesso para vocês conseguirem trabalhar de uma forma profissional, mesmo tendo aí na empresa marido, filhos, vocês dividiam essas funções, como que vocês faziam esse lado funcionar, sabe? Sem levar para a família os problemas da empresa e sem levar para a empresa os problemas da família, né? De uma forma bem profissional ali. O que você tem aí também de dica? Esse ainda é um grande desafio, acho que vai ser sempre a gente saber ponderar as duas coisas. Primeira premissa que eu vejo que para mim fez muita diferença, fazer os meninos estudarem e poderem ser o que eles quisessem. Eu até brinco, falo, Deus dá asa para quem não sabe voar, né? Porque se eu pudesse ter feito o que eles fizeram, estudar na Alemanha, ficar em São Paulo, fazer a faculdade que queriam, eu não voltava nunca mais, né? Mas... Tô brincando, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. Mas eles cresceram aqui dentro e eles nunca viram de mim eu reclamar de trabalho. Para mim, trabalho sempre foi uma coisa muito legal, muito prazerosa. Então, eles cresceram ali, a casa deles era o meu escritório, que nunca foi um escritório VIP. Começou com o escritório, nosso primeiro escritório era uma folha de zinco, assim, e o ar-condicionado era uma mangueira de borracha. Então, hoje, quando as pessoas veem a nossa estrutura, a Bert, esquece. E daí, assim, eles cresceram ali brincando no meio das caixas e brincando com o pessoal do pátio, enfim. Só que tiveram oportunidade de estudar. Quando estudaram, eu lembro que final de semana em São Paulo, eu perguntava, vocês vão ficar ou vocês vêm? Não, a gente volta, mãe, porque São Paulo... Então, assim, eles amam aqui. Só que cada um foi fazer aquilo que tinha mais competência e mais habilidade. Então, para você ter uma ideia, o Rodrigo, que é especialista em vinhos, tal, ele está mais na área comercial. Então, ele que escolhe todos os rótulos, ele negocia. O pai também é super atuante. O Paulo continua lá, é tudo responsabilidade dele, a parte comercial e tal. Ele é muito bom no que faz.
eu pivotei, né? O meu sonho sempre foi desenvolvimento humano. Eu sou a pessoa que vai fora buscar as coisas. Então, eu vou para a feira na China. Eu sou aqui Sassarico mesmo, né? No pé da letra. Eu sou aqui, ando por aí buscando novidade. E a Vivian, ela é publicitária, se formou lá na SPM em São Paulo, mas ela é gestora. Ela adora gestão. Então, ela está se especializando. E a gente vem cuidando aí de estruturar. Agora, a gente está fazendo uma estruturação aí com advogados tal, na parte sucessória, para que fique tudo muito bem amarradinho. E a gente não permite, porque eu tenho a Vivian, ela é casada, eu tenho um neto já de 2 anos e pouco, a gente não permite agregados. Né? Então, os agregados, cada um na sua. Né? Nós 4 já estamos de bom tamanho. Então, eu falo que enquanto eu viver, seremos nós 4. Por quê? Porque, inevitavelmente, existem divergências, mas todas as decisões que são importantes, elas são tomadas por um time de decisões, da qual eu sempre sou convocada porque, de uma certa forma, acaba impactando na gente, né? Então, a gente vai dar opinião e as decisões mais importantes a gente acaba opinando. E quando começa o assunto no almoço de domingo, eu sou a pessoa do... agora nós estamos no domingo em casa, em família. Vamos parar com esse assunto. Na segunda-feira vocês podem marcar uma reunião e decidir. Então, eu sou a turma do deixa disso. Mas nem sempre é assim, tá? A gente tem que estar sempre se policiando, porque se são coisas boas, se é uma época de coisa boa, você quer falar porque é legal. Se é uma época de coisa ruim... Você quer falar porque você precisa desabafar. E daí nunca vai existir aquele relax. Sim. Então tem que ter alguém pontuando isso, tem que ter alguém cuidando disso, né? E ter um respeito também, independente de ser pai e filho, ou mãe e filha, para não haver ingerência. Então, esse foi um dos grandes motivos de eu ter me afastado, porque eu não gostaria de ser a mãe chata. Eu tenho que confiar na educação que eu dei, eu tenho que confiar na educação que eles tiveram, na cultura que eles adquiriram, e eu brinco que eu fico agora urubu servando, tipo urubu mesmo, sabe? Então eu fico lá prestando atenção quando tem uma carnicinha lá, porque eu chego e ponho o dedo na ferida. Então essa é uma situação e é uma posição muito mais gostosa, porque você só tem que apontar o dedo, né? O duro mesmo, o trabalho duro mesmo é eles que têm que fazer, mas é uma coisa muito gratificante ver que o projeto de uma vida aí está sendo, né, levado adiante, que muitas famílias estão sendo beneficiadas com isso, e uma equipe bem alinhada. E as dificuldades são as que a gente já conhece no país que a gente vive e que, graças a Deus, nos acolhe, né? Então, acho que tenho mais motivos para agradecer. Que legal, né? E como é que você fez esse lado, assim, de você fazer essa sucessão, de partir para o conselho da empresa, né? Como que você fez? Foi uma coisa que levou um tempo? Você preparou? Como você preparou essa sua saída, né? Eu acho que é legal porque eu vejo que no nosso segmento tem pessoas, né? Tem às vezes o fundador ali, o pai, ele está ainda dentro do negócio, ele está tentando fazer de uma forma. Eu acho que isso é uma coisa que não existe uma fórmula mágica, obviamente. Cada segmento tem o seu tempo, né? Cada empresa, cada tamanho de empresa tem. Mas acho que é legal a gente entender também um pouquinho dessa sua experiência aí. Ela foi feita gradativamente, tanto é que hoje eu me dedico muito a mentorar profissionais que querem fazer essa transição, né? Porque não é uma transição realmente fácil. Você imagina, você falou há pouco tempo atrás algo que me chamou muita atenção. Às vezes a gente tem aquele orgulho de não querer mexer na empresa que fundou, não querer que as coisas mudem, você tem aquele saudosismo. Primeira coisa, a gente tem que partir da ideia de que nada será como antes, principalmente pós-pandemia. Então, o que a gente já viveu, deixa lá nas lembranças e vamos sempre olhar para frente, para o que a gente quer atingir.
E a partir do momento que você quer fazer essa transição, porque é preciso querer, né? Porque tem gente que faz meio forçado, né? Meio que vai descansar, Borracha, né? né? Então eu vejo que esse sangue novo é muito importante, mas por que eu continuo lá nas reuniões de conselho? Porque a experiência, a bagagem também é importante. Agora, a impositividade não é bom muitas vezes para a empresa, porque daí você deixa entrar orgulho, saudosismo e uma série de coisas que não vão trazer benefícios para a empresa e nem lucro, vamos dizer assim, né? Então, eu vim me preparando desde 2015, há 5 anos eu estou me preparando e eu posso dizer que esse ano, efetivamente, há 3 meses eu encerrei meu último CNPJ, que foi quando eu literalmente abri as portas para o pessoal falar, ó, pode seguir nessa linha que eu estou com vocês, precisarem de mim, eu estou aqui. E hoje eu sou mentora da minha empresa, olha só, né? Então é muito bom as pessoas reconhecerem você como uma mentora, mas você não precisar estar todos os dias ali na gestão, porque existe um sangue novo, existe uma pessoa capacitada para seguir com aquilo, né? Eu acho que isso, para mim, no meu caso, é uma bênção inenarrável, sabe? Eu acho que tem tudo a ver. Eu estava visitando, lendo um pouco mais assim no seu Instagram, vendo algumas frases que me chamaram bastante atenção, né? Ah, Tem o que você falou agora, né? Uma que você fala assim que um grande líder, quem tem poder, é aquele que dá poder aos outros, né? E é o que você fez. Você deu o poder a quem você trabalhou tanto tempo junto e está ali de fora, às vezes você enxerga muito mais até do que vivendo o dia a dia dos problemas da empresa ou do corre-corre da empresa. De fora você consegue ver um todo que às vezes eles não estão enxergando lá dentro, né? olha, eu cheguei à conclusão de que quem quer ganhar dinheiro tem que sair da empresa. Você só faz conexões e boas conexões em lugares muitas vezes inóspitos. Então, por exemplo, às vezes numa viagem você faz uma boa conexão, às vezes num grupo de empresariado você faz conexões. O ano passado eu participava concomitantemente de 3 grupos de empresários em São Paulo. Então, assim, pelo menos 1, 2 vezes por mês eu ia a São Paulo para participar de reuniões desses grupos. Mas, assim, é multi-empresarial, ou seja, são empresas de todos os segmentos. Obviamente, a gente tem a associação, que é a nossa associação, do qual meu marido é presidente, inclusive, dessa associação dos distribuidores do estado de São Paulo, mas eu, particularmente, participava de várias outras, de N tipos de empresas diferentes. Para quê? Exatamente para esse network, porque esse network me possibilita, quando eu preciso de uma pessoa muito boa no digital, eu sei onde eu vou pedir, se eu preciso de ou seja, e criou conexões também que me possibilitou eu já dei palestras em convenções de pessoal de livrarias, eu já estive no Japão, eu fui para Portugal, ou seja, tudo isso por quê? Porque as pessoas sabem quem estuda, a pessoa sabe quem tem boas conexões e você acaba ficando referência. Então, eu vejo que todo empresário deveria tirar pelo menos um pouquinho do seu tempo para fazer conexões importantes, né? Porque isso gera negócios inestimáveis, assim, não tem como a gente medir realmente o tamanho dos benefícios que a gente pode trazer para os nossos negócios quando a gente está aí dentro desses grupos. É verdade. É verdade, eu fazia um curso de psicologia nos negócios, né? Achei muito interessante, fiz com o Luiz Fernando Garcia, o GD, que assim, eu achei muito bacana porque teve uma parte do curso em que a gente fez um intercâmbio de empresas, assim. Eu fui visitar a fábrica de chocolate, de repente fui visitar um outro segmento, as pessoas foram visitar o meu segmento, a minha indústria, e depois a gente surgiam perguntas que faziam assim, por que eu nunca pensei em fazer isso no meu negócio, né? Realmente, assim,
quem está de fora pode agregar muito, mesmo você falar, mas a pessoa não tem experiência alguma com joia, mas ela vai lá na sua indústria, vai te mostrar alguma coisa, eu acho que sim, faz todo sentido mesmo, e também abre um leque de oportunidades, né, de saber onde buscar, como você falou. Nossa, muito legal isso, muito legal essa sua experiência. O ano passado eu fui dar um treinamento no Japão e por intermédio de uma deputada aqui da minha cidade, né, ela viabilizou a minha visita à Toyota, lá na cidade de Toyota, no Japão. E muitas pessoas me perguntaram, mas você não tem nada a ver com o setor automobilístico, o que você vai fazer na Toyota? Eu tive realmente uma aula, né, uma pós-graduação do sistema Just-in-Time, que foi criado por eles, né? Do sistema Kaizen, de melhoria contínua, de investimento em tecnologia. Na época, eu já pude experimentar o táxi das Olimpíadas, que infelizmente acho que não vai acontecer, né? Mas eu entrei no táxi, foi criado por eles, aquele modelo inglês, tal, para as Olimpíadas que seriam agora para 2020. Então, assim, eu ganhei, em 15 dias que eu estive lá no Japão, eu não conseguiria um conhecimento tão abrangente numa pós-graduação. Então, a gente vê que essas imersões, elas são riquíssimas. Então, assim, continue mesmo fazendo isso. Eu também me coloco à disposição para quem quiser vir tomar um vinho aqui comigo, vai ser um prazer, né? Eu digo que visitar a minha empresa é sempre mais gostoso porque tem vinho. Brincadeira. Com certeza, é verdade. Já vem um networking aí, quem sabe a gente ainda consiga fazer um evento, uma feira, alguma coisa do nosso segmento, quando tudo voltar ao normal, onde a gente consiga unir as duas coisas aí, né, que agradam as pessoas, joia e vinho, né, fazer Então, a gente faz todo ano, esse ano seria a 10ª edição da Passarela do Vinho, criada por nós, pela nossa empresa mesmo, já é o 10º ano que a gente faz, esse ano seria o 10º ano, infelizmente a gente teve que cancelar por conta da pandemia, onde a gente coloca 1.200 pessoas num único dia para degustarem vinho. Nossa, se vocês procurarem aí Passarela do Vinho, vocês vão encontrar todas as edições. Então, a gente traz produtores que são nossos parceiros do Chile, da Argentina, produtores nacionais, importadores, enfim, cada um tem lá o seu espaço e essa é a maior feira do interior paulista, digo assim, maior exposição, né, porque a gente não chama de feira, maior exposição de vinhos do interior paulista criada por uma empresa que não é produtora de eventos, né? Nós somos uma empresa de bebidas. E então, assim, esse know-how de fazer eventos, a gente sabe todos os pontos aí, né? E é algo que atrai o consumidor. Já seria o 3º ano que o Shopping Iguatemi oferece o espaço para a gente, porque o público do vinho é um público muito seletivo, é um público especial, e o pessoal se arruma, vira um acontecimento na cidade esse evento, sabe? Então, quando quiserem fazer parceria, a gente está à disposição. Que legal. Quem sabe, assim, a próxima Feringer a gente consiga pensar em algo assim, né? Fica uma ideia para o nosso setor, né? Como a gente está sempre se reinventando, buscando encontrar formatos. A gente tem, assim, ó, que nem muitos clientes, o nosso segmento, os nossos maiores clientes fazem muito coquetel, muitos eventos nas lojas, inauguração de loja, coquetel de lançamento de coleção, né? A gente tem bastante cliente na região, aí de Sorocaba, que nem a minha empresa é do interior também, minha empresa está em Limeira, né? Interior aí de São Paulo. Então, assim, conheço Limeira. Limeira é uma cidade muito bacana também. Tem a Velho Barreiro lá, né? Tá lá pertinho lá, isso aí. Tem a cidade da laranja, né? A Limeira ali. E a cidade é um polo industrial do nosso setor, né? Hoje também um polo industrial do folhado, então é uma cidade que está crescendo bastante. Muito legal. Eu fico encantada assim, com o setor de vocês. Quando eu tiver a oportunidade, eu quero conhecer e quero também me colocar à disposição aí
Eu acredito que no mês de outubro, 5 de outubro, nós vamos ter uma aula ao vivo aí sobre empreendedorismo, sobre essa questão aí de você ter harmonia entre os papéis que a gente exerce. Eu atuo muito nessa área para a gente empreender com qualidade de vida. Então, foi uma coisa que eu tive que aprender ao longo do tempo. E eu tenho ajudado vários profissionais aí a se reinventarem. E dia 5 de outubro nós vamos ter uma aula e depois começa uma nova mentoria para o mês de outubro. Então, quem tiver interesse, de repente, vem com a gente aí se reinventar. E muitas técnicas que eu já tenho aí incorporadas, né, dos cursos do exterior que eu fiz, as minhas andanças por aí, eu trago tudo para o pessoal poder ter uns insights. Legal, poxa, obrigado. E você também tá mais convidada, né? Agora, infelizmente, os eventos estão, por enquanto, estão digitais, também é uma coisa que a gente está se reinventando. Nós tivemos há 20 dias atrás a primeira FENINGER virtual, né? Uma coisa assim que a gente não sabia como que ia ser. Mas, poxa, de antemão eu falo assim, pela minha empresa mesmo, a gente teve foi um trabalho muito bacana, nos possibilitou conhecer pessoas novas, ter assim uma conexão com pessoas que a gente não conhecia ainda, experimentar alguns tipos de produto que às vezes a gente não conseguia expor, né? Quando você vai fazer uma feira física ali, você tem um limite, né, de vitrines, etc. Então, assim, o digital abre um leque de algumas coisas que você tem que saber aproveitar, né? Você tem acesso a relatórios que você não consegue medir numa feira física, e foi bacana. Mas quando tudo voltar também, quando a gente tiver a próxima edição, você está convidada para visitar lá, visitar nosso stand lá, Pele Joielli, a NF Joias, para tomar um café com a gente lá e se encantar um pouquinho com o nosso segmento. Será um grande prazer, com certeza. Certo, Lilian. Bom, acho que quero agradecer a sua presença, parabéns assim pela sua história, né? Não é fácil você conseguir vencer um desafio de equilibrar a vida pessoal, equilibrar uma empresa familiar, conseguir sair, se manter aí como conselheira, como mentora. Então, parabéns pela sua história e continue, que o Brasil precisa de pessoas aí como você que se desafiam aí, que, como você falou, que saracoteiam aí para trazer novidades para a gente. Né? Super obrigada, gratidão pelo convite. Obrigado, até mais. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.